comentar com você neste vídeo sobre a vitória do vovô sobre a equipe do Grêmio, gente. Na Arena Castelão, né? 2-0, gente. Muito importante essa vitória, mas muito mesmo, né? Naquelas, né? Empata fora, vence em casa. É a receita do sucesso para a equipe do Ceará nessa temporada, gente. Acho até que merecia um resultado melhor na estreia, né? Mas nessa partida aí contra o Grêmio, foi o jogo perfeito. Antes disso, antes do começo dessa partida, eu fiz uma live e eu comentei sobre o Ceará. Eu falei que se a equipe estiver ajustada e ganhar competitividade, ela vai conseguir ter bons resultados diante de equipes, né, com elencos maiores, né, com elencos com maiores investimentos, né, mas que não estão vivendo momentos de muita estabilidade, né? Então, equipes que não estão vivendo uma grande estabilidade tendem a ser vítimas de equipes que têm um futebol competitivo, né? Que os jogadores deixam tudo dentro de campo. Foi precisamente o que aconteceu nessa partida aí, né? A gente teve hoje um Ceará jogando muita bola, né? A gente teve dentro dos seus limites, dos limites do seu jogo, dentro de uma proposta, né, de disposição da equipe do Grêmio, trabalhando defensivamente, de uma maneira bastante confortável, até como se estivesse jogando fora de casa, né? Tem um percentual de posse de bola menor do que a do Grêmio, né? Sabia que o Grêmio jogaria para tentar ter essa posse, sabia que o Grêmio jogaria para tentar ficar com o controle mental e dos espaços do campo. No fim das contas, o Grêmio ficou com 68% de posse de bola, 62% de posse de bola, enquanto o Vovô terminou, né, com 38%, tá? 38% adotando o contra-ataque. E isso fica facilitado, sobretudo, depois da boa partida que a equipe faz no primeiro tempo, né? Depois do gol, sobretudo, né? Após marcar o seu primeiro gol, a equipe do Ceará passa a expor completamente essa equipe do Grêmio a jogar com a posse de bola, a dominar os espaços, né? Naquilo que a gente configura como um falso domínio, né? Porque foi precisamente o que nós vimos a partir do primeiro gol da partida e, sobretudo, na segunda etapa. Por certo que em alguns momentos na segunda etapa, podemos questionar a qualidade, né, do contra-ataque do Ceará. Mas como você pode questionar um negócio desse se depois a equipe marca o seu segundo gol, sobretudo, né, numa aula de contra-ataque, né? Então o que a gente percebe é que essa situação de conseguir, né, encaixar o contragolpe, às vezes ela ainda é um tanto quanto ineficiente, né? Ela é falha, ela é instável, né? Mas ela é algo que está sendo trabalhado evidentemente, tá? Então, em alguns momentos, o jogador ideal não é o jogador que está puxando esse contra-ataque. Às vezes a correlação de forças não é muito favorável entre aquele atacante e o defensor adversário. Às vezes não há jogador gerando apoio também, né? Correndo pelo outro lado. Enfim, tem muitas coisas ainda para aperfeiçoar nesse contra-ataque. Mas a gente vê nesse contra-ataque do Ceará também algo em evolução, né? Eu acho que o coletivo da equipe diz muito mais sobre os jogadores em si, claramente que podemos destacar um outro jogador meio de campo, podemos destacar sim o Pedro Raul, né? Mas o fato é que essa equipe é coletivamente acima de qualquer jogador, na minha opinião. E se a gente fala que uma equipe taticamente ela está acima das individualidades, claramente que estamos falando do trabalho do técnico. E o Léo Condé é um técnico muito bom. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de calma quando as coisas não funcionarem, né, para o trabalho de técnicos como o do Léo Condé. É muito importante que a calmaria esteja presente, né, para que, se eventualmente a equipe não tenha 2 ou 3 resultados consecutivos que sejam bons, que as pessoas se acalmem, tá? Porque o que a gente viu hoje foi uma equipe que tem futebol para permanecer na Série A do futebol brasileiro, o que para mim é o campeonato do vovô nessa temporada, tá? Terminar a temporada se permanecendo na primeira divisão, para mim é o grande campeonato dessa equipe, tá? Então, essa receita está sendo aplicada com o empate fora e com essa vitória aí. A equipe teve ali um número de finalizações bastante interessante, foram 12 finalizações, o Grêmio também teve 12, né? Neste caso você vai reparar que foram 6 finalizações em relação diretamente ao gol por parte do Ceará, 3 finalizações para o gol por parte do Grêmio. O que mostra isso? Mostra que a maneira como o Ceará finaliza, ela é muito mais eficiente. E essa maneira mais eficiente, curiosamente, você pode reclamar, falar que não, poderia ser melhor, mas ela não se faz apenas no momento do contra-ataque, né? Quando o jogador que está com a bola, ele tem menos marcadores, tem mais espaços, né? O fato é que a bola está se arredondando um pouco mais para o arremate, né? Uma equipe que tem 12 finalizações e a metade disso em direção ao gol, é uma equipe que tem alguma coisa nela que está funcionando neste momento, tá? Então eu vejo que há muita luta em campo, mas essa luta também é permeada pela ocupação correta dos espaços.
sobretudo, dos espaços defensivos, tá? O jogo do Ceará é o jogo, sobretudo, especulativo, defensivo especulativo. E esse jogo pode ser perfeitamente praticado, ele é totalmente legítimo e acho que pode e deve ser o jogo do vovô nessa temporada. Ele está sendo bem feito até agora, muito bem feito. Essa vitória contra o Grêmio é uma vitória contra uma equipe que tem um grande elenco, mas que ainda não tem, como todo mundo percebe, um grande time, né? Eu venho falando desde o começo do campeonato, bem antes, né, do campeonato começar, que a equipe do Grêmio, para mim, é uma equipe que tem condição de chegar entre os 4 melhores do campeonato. Em virtude do quê? Em virtude da qualidade do seu elenco. E digo mais, apesar de todos os erros, né, também em virtude da qualidade demonstrada anteriormente pelo técnico Quinteiros. Então eu acho que o Grêmio tem condição de se ajustar. A gente vê claramente que no momento que o técnico comete alguns erros, né, na escalação, escala alguns jogadores que talvez não deveriam começar a partida, né? Mas eu acho que também tem questão aí de lesão que permeia essa decisão do técnico, essa escolha do técnico, mas a gente percebe que ele tem cometido erros sim, tá? E agora, mesmo assim, o Grêmio deixa em alguns momentos sinais de que pode evoluir. Só que ainda é uma equipe instável. E esse tipo de equipe instável vai cair para times com um bom nível, assim, digamos, competitivo e com um esquema que esteja minimamente ali ajustado. E essa equipe do Ceará mostra esse esquema ajustado, como eu disse, principalmente nos espaços defensivos. Eu acho que a equipe agora precisa comemorar muito essa vitória, acho que o torcedor tem que comemorar muito essa vitória, né? E tem de entender o que é o Campeonato Brasileiro, o que deverá ser o Campeonato Brasileiro para o vovô. O Campeonato Brasileiro para o vovô é o próximo jogo, tá? É jogo por jogo, tá? E tem que considerar cada jogo como se fosse realmente uma decisão. Hoje, em virtude, claramente, de questões muito circunstanciais, a Arena Castelão não estava tão lotada, né? Como deveria, na minha opinião, tá? Porque a torcida precisa entender que o time precisa muito do abraço dela neste momento. A situação é complicada, não é simples permanecer na Série A, tá? O nível de investimento é brutal em relação às outras equipes que já estavam na primeira divisão, né? A grana de um time de primeira divisão começa a entrar a grana que, para um time que sobe da segunda para a primeira divisão, começa a entrar mais ou menos no meio do ano, tá? Até então, os outros times vão fazendo muitos investimentos, então é tudo muito difícil para uma equipe que sobe. Eu acho assim, que depois de empatar fora de casa, numa partida que para mim poderia ter vencido, né? A torcida deveria abraçar um pouco mais aí. Eu tô falando isso, mas se você me permite essa observação, tá? Porque eu tenho muito respeito pelo torcedor, e eu sei que às vezes o torcedor tem sim ali motivos circunstanciais para não ir ao estádio apoiar a sua equipe, né? Pode estar com um ingresso muito caro, pode estar faltando ali a grana, pode estar decepcionada com a equipe em alguns aspectos e tal, mas eu acho que neste momento não há motivos para isso não. Motivo para decepção com a equipe não, porque a equipe está respondendo muito bem na minha opinião. Aliás, não vem respondendo só no Brasileirão, na minha opinião, vem respondendo na temporada. Só lembrar quem é o campeão atual, né, do estado, né? Sabemos que é a equipe do vovô. Então, na minha opinião, foi uma vitória justa, merecida, de quem jogou mais, de quem entendeu mais o jogo, de quem entendeu, por exemplo, o que estava em jogo, né, de quem soube trabalhar muito bem a proteção dos seus espaços, de quem soube trabalhar essa transição para o campo de ataque, que em alguns momentos, como eu disse, não foi tão perfeito assim, mas que eu acho que foi suficiente para a equipe conseguir ter um resultado positivo. Uma equipe que soube entender o jogo, entender o rival, entender o momento do rival, dar a bola, dar o campo para o rival, para saber tirar proveito disso. Ou seja, por trás de tudo isso tem muita leitura, gente, tem muito estudo, e tudo isso precisa ser valorizado, porque não é apenas o comportamento dos jogadores em campo, né, que leva a um resultado positivo como esse. É tudo que vem antes, é o estudo, né? É o estudo muito sério feito por essa comissão técnica, em que eu confio plenamente e acho que essa vitória é resultado de tudo isso também. Então, parabéns ao vovô por esse ótimo resultado, excelente resultado, tá? Que dá o quê? Dá perfil para a equipe no Brasileirão, né? Dá confiança para a equipe no Brasileirão. E a cada vitória dessa que surge, a equipe fica mais fortalecida mentalmente. E os adversários vão olhar para o vovô com muito mais precaução do que olham neste momento. Então, foi uma grande vitória por causa de tudo isso. Parabéns à comissão técnica, parabéns ao Ceará por essa importantíssima vitória, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.